Oi amigos e pessoas, meu nome é Beatriz, eu tenho 28 anos. Atualmente eu estou no meu segundo ano de au pair. Enfim, né, tô na minha segunda família. Faltam menos de 2 meses pro meu ano acabar, ou seja, pro meu intercâmbio acabar. Vou continuar no meu canal no YouTube, mostrando a minha jornada, as minhas experiências, as minhas viagens, o que eu aprendo no caminho. Mas, né, enquanto eu ainda não tô na jornada, eu quero fechar o ciclo do au pair, né, na minha vida, produzindo conteúdo de au pair. É bom pra que eu reflita sobre a minha experiência, sobre eu lembre o que eu tava sentindo, como é que foi pra mim. Pra mim, esse processo é muito louco, porque você começa a realmente lembrar de como você estava se sentindo, sabe? É um exercício de meditação, sabe? Às vezes é bom porque o que você estava sentindo era bom e às vezes é ruim porque o que você estava sentindo era muito ruim. Mas eu hoje, um ano depois olhando pra isso exatamente, desse momento que eu tava muito mal, eu vejo que assim, era um momento que eu tava muito mal e hoje, na minha cabeça, era só um momento que eu tava mal, entendeu? Passou, sabe? Passou. E eu superei, e eu tô bem agora, e é isso, né? Por pior que tenha sido aquele momento, foi um momento temporário. E eu passei por ele, de alguma forma me fortaleceu. Eu acredito nisso. Não que você tenha que passar momentos ruins no seu intercâmbio de au pair, não que você tenha que aturar coisas ruins, mas eu decidi lidar com o intercâmbio daquela forma. E hoje, bem ou mal, eu vejo que eu fui forte, que eu vejo que eu fiz o que eu achava que tinha que ser feito e eu consigo olhar pra isso com, sei lá, sabe? Um pouquinho de dor, mas com tranquilidade. Faz sentido? Não sei. Mas enfim, no vídeo de hoje eu quero falar sobre, no geral, né, a minha experiência com a minha primeira família no meu intercâmbio de au pair, né? Eu ainda vou chegar na segunda. É porque a segunda é bem mais... Eu tô bem mais na vibe eu mesma, que eu tenho 2 crianças mais velhas, trabalho pouco, do que na vibe quase como se eu não tivesse pouco pra falar da segunda família, sabe? Mas enfim, tô falando da primeira. Recapitulando, eu cheguei no au pair em janeiro de 2021, então era pandemia. Enfim, vou falar da primeira porque no primeiro ano de au pair, Beatriz, eu vim com muita expectativa, sabe? Tava muito feliz, lutei pra estar nesse intercâmbio aqui porque eu tava na idade limite. Eu fui pro Equador tirar meu visto, sabe? Era a coisa que eu mais queria na minha vida, como se eu tivesse mergulhado nesse intercâmbio aqui. Um novo capítulo da minha vida, queria ser parte da família, queria o rolê do intercâmbio de au pair mágico ali, queria mesmo. E vim no meio da pandemia, né, blá blá, foi um balde de água fria. Né, nesse processo, nisso tudo, eu encontrei a família que eu julgava na época, né, muito boa. Por quê? Porque eles tiveram 2 au pairs que ficaram 2 anos, uma au pair que ficou 1 ano, eles nunca tiveram rematch, tinham vários requisitos bons, né, o carro. Eu tinha sexta off. Mano, você tem noção que eu tinha sexta off? Meu final de semana era de 3 dias. Todo final de semana. Eram 3 kids, mas eu ficava mais com a mais nova. Tem um vídeo só falando da interação com as kids mais velhas, que eu vou deixar linkado aqui. Então, assim, era uma família boa. Eu falei com a antiga au pair, falou, né, que a experiência dela foi muito legal, que ela se sentia confortável na casa e tal, os benefícios. Ela basicamente não falou nada de ruim da família, né? Criança é criança, criança briga, mas, assim, basicamente ela não falou nada de ruim, sabe? E aí eu pensei assim, mano, é isso, né? Que mais que eu preciso? Eu acho que vale um vídeo só falando o que é uma família boa. Quem sabe eu faço isso no futuro. Mas... E aí foi isso, né? Eu pensei assim, nossa, cara, que legal. Eu quero isso, sabe? Eu quero isso. E ela tinha uma relação legal com eles também. O que é uma relação legal, Beatriz? Defina. Talvez eu tenha que entender melhor o que era uma relação legal. Mas era muita ingenuidade minha achar que, assim, só porque ela teve uma experiência legal, que a minha experiência ia ser legal também, sabe? Que eu ia conseguir construir a mesma relação, criar uma conexão com eles. Eu não sou a mesma pessoa que ela. Por que a minha experiência, por que a minha conexão ia ser a mesma? Não faz o menor sentido isso. E voltando, né? Eles eram uma família boa, assim, a convivência com as crianças era meio complicado. Mas, assim, com os rostos, assim, sabe? Eles eram pessoas que meio que te deixavam confortável, sabe? Ele não é... Tem aquele tipo de pessoa que você se sente como se a pessoa estivesse te julgando, apontando seus erros toda hora, sabe? Tem muito isso. E eles não eram assim, sabe? Eles eram meio bem assim, take it easy, tipo, escolhe as batalhas que você quer lutar, entendeu? A gente não tá aqui pra te criticar, se você precisar de falar qualquer coisa com a gente, você fala com a gente. Esse tipo de pessoa, sabe? A convivência com eles não era difícil de jeito nenhum. Enfim, eu não tenho nada que reclamar da convivência com eles.
eles e tal, do fato deles criticarem o meu trabalho, sabe? Sempre foi de boa. Assim, a mãe nunca me chamou a atenção por alguma coisa, sabe? Talvez seja até ruim, né? Porque provavelmente ela já não gostou de alguma coisa que eu fiz, provavelmente, com certeza. Mas enfim, ela não era aquele tipo de pessoa que se tava tudo bem pra ela, tava, sabe? A gente não vamos evitar conflito. Eu acho que era tipo isso também, né? Ninguém tá ali pra brigar, ninguém quer criar picuinha. E mesmo quando as coisas estavam bem ruins, sabe? Eu meio que criei o hábito de jantar com eles porque eu queria, que realmente era uma coisa que eu gostava, sabe? E também, assim, não custava nada, sabe? Eu ficava ali 30 minutos e subia, sabe? No meu quarto. Então eu sempre prezei, assim, sabe? Por essa boa convivência também. Eu sempre ajudava eles a limparem as louças porque eu queria e nunca ninguém me pediu, nunca foi cobrado nada de mim. É só porque eu me sentia, né? Eu tinha muito isso na minha cabeça, né? Que eu era mais um adulto ali, sabe? Eu não era mais uma criança. Sim, eles sempre cozinhavam e eu sempre jantava com eles. Então, pra mim, eu chegava lá e ajudava também, sabe? Assim, final de jantar, todas as crianças sumiam, né? Cada criança vai pro seu iPad, pro seu eletrônico, e, tipo, ficava ali a mesa toda e não era sua obrigação, faz se quiser, mas pra mim era uma coisa que eu tinha que fazer. Enfim, eu fazia com prazer, não tô reclamando disso. Enfim, então sempre, mesmo depois de quando as coisas ficaram difíceis, a convivência era boa, tipo, eu ainda sentava pra jantar com eles, ajudava sempre. E era isso, sabe? Mas eu vou deixar linkado um vídeo aqui que eu falo sobre ter me sentido sozinha, né? Então, no início do intercâmbio, eu tava muito focada no meio do intercâmbio. Eu comecei a sair com as minhas amigas. E aí eu meio que teve um período que eu nunca mais apareci em casa. Dava minha hora off, eu tava fora. E assim, sem nenhum problema pra eles também. Mas eu acho que piorou mesmo, né? Quando eu peguei Covid. Eu tenho que fazer um vídeo só sobre o Covid. Foi bem ruim. E eu me senti muito mal, muito culpada. Era como se eu tivesse falhado, sabe? Era como se eu tivesse sido a pior pessoa do mundo por ter pego Covid. Porque eu tava saindo com uma amiga minha, né? A Júlia era a única casa de uma outra pessoa que eu frequentava. E eles sabiam disso. E aí eu peguei Covid lá. E aí, tipo, era como se eu tivesse, sei lá, sabe? Sido muito irresponsável. E eu sabia que eu não era. Por um outro lado, eu entendia que eles não iam entender o meu lado. Então era tipo assim, era como se eu tivesse com a minha consciência limpa. E era como se eles achassem que eu realmente tinha sido culpada, que eu realmente tinha sido... Mas a gente chegou nesse consenso de que a gente ia continuar a conviver ali e fazer aquilo dar certo, né? Mas o problema é que, apesar de eu saber que eu não estava fazendo nada de errado e que eu peguei Covid, eu me sentia culpada pelo como eu fiz a família se sentir, sabe? Eu carreguei esse peso pra mim. Então, basicamente, quando eu peguei Covid, eu fui pra um hotel, fiquei de quarentena, né? 10 dias, e eles não me ofereceram ajuda pra pagar, eles não perguntaram se eu tinha dinheiro pra pagar, paguei tudo, e eu me senti assim, entendeu? Como se tudo aquilo fosse culpa minha, como se tudo aquilo eu merecia passar por isso, eu tivesse, como se eu não pudesse, como se eu nem quis. Eu sabia que era um direito meu, né, que eles pagassem pela minha quarentena, mas eu não queria me dar o trabalho, entendeu? Eu não queria gerar conflitos. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que era obrigação deles. E em algum momento, quando eu tava de quarentena e tal, o pai me ligou e o pai falou comigo, eles falaram, a gente vai pagar metade. Eles só falaram nisso, né? E eu fiquei meio que 2 meses remoendo isso na minha cabeça. Tipo assim, eu peguei Covid, eu gastei $600, acho que foi 700, que eles me pagaram 400. Eu não tinha que estar passando por isso, sabe? Eu fiquei 2 meses remoendo isso na minha cabeça, lá e pedi o dinheiro pra eles e eles me deram metade do dinheiro. E é isso, né? Eu sentia como se... Eu sei que eu fiz eles passarem por um transtorno horrível, porque, assim, tava todo mundo muito ansioso com Covid, muito ansioso mesmo. E desde a pandemia inteira, nenhum deles pegou Covid, mesmo os pais trabalhando em hospitais e tal. Eu entendo que foi horrível pra eles, mas, assim, não era o meu... Eu não tinha que ter esse peso pra mim, você merece pagar tudo isso, você... Entendeu? E eu sinto que depois disso que eu peguei Covid, né, a nossa relação mudou, assim, sabe? Quase como se eles não se importassem mais comigo, sabe? Na minha cabeça, tá? Como eu tô me sentindo. Porque eu passei por... Depois que eu peguei Covid, né, ela falou que não queria mais que eu frequentasse casas de outras pessoas, sem máscara e tal. E aí teve a situação do Thanksgiving, que o Thanksgiving foi o seguinte, eu saí com uma amiga, a gente foi numa padaria brasileira. A minha única amiga que eu saí na época. A semana antes do Thanksgiving, era novembro, né? Nossa, deve ter sido exatamente 1 ano. Hoje é dia 17 de novembro. Eu saí com essa amiga nessa padaria, eu fiquei sem máscara nessa padaria comendo, sei lá, durante 15 minutos. E a minha amiga testou positivo. Nossa, é até engraçado lembrar. Porque a minha hosta era amiga da host da minha amiga. Amiga da host da minha amiga. Amiga da host da minha amiga. Elas trabalhavam juntas, olha isso. E aí eu tive contato com essa amiga, né? E aí ela falou, o que você fez com essa amiga? Qual foi o seu contato com essa amiga? Eu falei, né, que eu fui numa padaria com ela comer durante 15 minutos, tirei a máscara pra comer. E
E aí pronto, errei de novo, entendeu? Depois do meu teste dar negativo, né? E aí eu passei o Thanksgiving sozinha, eles saíram, sabe? E eu me senti muito mal, eu me senti muito triste. Pensando aqui agora, eu fico pensando, o que você queria que eles fizessem? O que você esperava? Enfim, não sei, sabe? É porque eu tava tão sozinha, num momento tão ruim, contando os dias pra acabar, sabe? E é isso, né? Eu me sentia como se eles tivessem não ligavam mais pra nada. Mas a gente ainda tinha uma boa convivência, sabe? Tipo, de como eu falei, né? De jantar, blá blá blá. Eu tava tão mal, né? E o Thanksgiving pra mim foi a cereja do bolo, assim, sabe? Mas é isso, né? O que eu ia esperar deles, assim? Eu não tinha o que eu esperar deles. Mas pra mim era como se tivesse sido a cereja do bolo, sabe? As duas crianças mais velhas, né, no final do meu intercâmbio, eles nem olhavam na minha cara mais, assim. Era como se eu fazia o lanche deles, né? E aí todo dia de manhã eu mandava uma mensagem pra ele, perguntando o que ele queria. E ele nem me respondia uma mensagem minha. Dava mais bom dia pra ele, sabe? Porque eles nem respondiam. Eu acho que eles são uma família boa. Atual au pair, né? Com certeza tendo uma experiência muito melhor do que a minha. Eu tenho certeza que as antigas au pairs também tiveram uma experiência boa. Mas eu saí, assim, muito machucada. Muito, assim, tipo, com aquele sentimento assim, mano, você não dá pra esperar nada de ninguém, sabe? Não dá pra esperar nada de ninguém. E com um gostinho amargo, né? Hoje, olhando pra trás, eu sempre vejo, né? Nenhuma família é perfeita. O intercâmbio é feito de altos e baixos, mas como o meu intercâmbio o finalzinho foi assim, foi uma ladeirinha abaixo, eu fico assim, tipo, eu não falo com eles hoje em dia, sabe? Então eu sinto como se tivesse deixado um gostinho ruim. Mas é isso aí, sobrevivi, tô aqui olhando pra trás, refletindo, sem mágoas de ninguém, não quero rancor, não quero nada disso. Moral da história, eu acho que cada experiência é única. E às vezes quando a gente compara muito, coloca muitas expectativas, muito provavelmente a gente vai se frustrar. Nas crianças, na família. Mas... e eu quero deixar um aviso aqui, tá? Um lembrete aqui, né? Só você sabe o que você passa no seu intercâmbio. Você deve entender quais são os seus limites, o que da família é inaceitável, o que é aceitável, o que é suportável, o que não é suportável. E só você sabe? Então, é porque eu tenho medo que que eu desencoraje as pessoas a pedir rematch, a pedir o que tem direito, porque talvez eu tenha sido meio otário. Mas é isso aí, gente. Isso aí, não sei o que falar mais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, se inscreve no canal. Por favor, deixa um like. Por favor, deixa um comentário. Com a parada do dinheiro eu fui otário. Com a parada do Thanksgiving eu realmente... É só porque eu tava num momento muito mal da minha vida. Senão talvez eu nem teria me importado tanto. Mas é isso aí, gente. Um beijo, até a próxima. Com a blusinha do lugar que eu mais amo no mundo. Já viu no meu canal os vídeos do Yosemite? Vai lá ver, vai. Que foi um dos melhores dias da minha vida. Uma das melhores viagens que eu já fiz na minha vida. Aqui no meu segundo ano de au pair na Califórnia. E é isso aí.